A COP30 em Belém já terminou, mas os assuntos da conferência não são perecíveis, pelo contrário, são absolutamente fundamentais para o nosso dia a dia. Então, nesse episódio do GZM Talks, vamos seguir aprofundando a discussão climática com Caroline Rocha, diretora executiva da organização especializada La Clima. Esse assunto é importante para o Brasil e para a economia, então vamos conversar. Caroline, muito obrigado aí pela sua participação aqui conosco. Queria começar já ouvindo de você um pouquinho da tua visão pessoal sobre o evento de maneira geral. Falar um pouquinho também de infraestrutura, até mesmo da participação, né, popular, que a gente já sabe que teve esse ano essa novidade, digamos assim, né, foi uma participação mais efetiva. Mas eu queria ver um pouquinho da tua visão sobre esse evento. Bom, obrigada, Ricardo, obrigada pelo convite. Então, vamos lá, várias camadas aí dentro dessa pergunta. Eu acho que a gente começa com a primeira camada, que é participação popular. Bom, as últimas 3 COPs que aconteceram, elas aconteceram em países, que limitaram bastante a manifestações populares fora do local da venue, né, fora do local da onde aconteceu a conferência de fato. Então nós tivemos COPs em Baku, antes disso em Dubai e antes disso em Sharm el-Sheikh. Eh, então a última vez que a gente teve uma COP em que a sociedade civil conseguiu chegar, em peso nas ruas, foi a COP de Glasgow, onde a gente teve a Marcha pela Justiça Climática, que teve mais de 100.000 pessoas. Então, novamente, agora em Belém, a gente retoma essa tradição de ter essa manifestação popular bastante forte que aconteceu, no final da primeira semana. Fora isso, acho que é importante a gente destacar aqui o valor de outras manifestações que não estavam programadas, né. Nós tivemos manifestações indígenas, de diversas etnias, indo até o local da venue, do local da conferência, exigindo, conversar com a presidência da COP, e foram bem-sucedidas. Então a gente tem a presidência da COP indo no local e acolhendo essas manifestações. Então todas essas, demonstrações, elas são extremamente saudáveis, né. Extremamente saudáveis para a democracia, extremamente saudável para o processo, extremamente saudável para o multilateralismo, e o jeito que elas foram acolhidas lá, acho que também é algo que a gente precisa pontuar. Então, em termos de manifestação da sociedade civil, foi um respiro, dentro de vários anos em que essas, manifestações foram bastante reprimidas, né. Eu faço votos que a gente consiga fazer outras manifestações nas próximas COPs. Ainda não tenho tanta certeza, sendo que a próxima COP é na Turquia e a COP depois é na Etiópia, mas, são manifestações bastante salutares para o processo. Que a gente teve esse evento, por exemplo, do incêndio que talvez tenha chamado a atenção e as pessoas pensem que isso é uma questão de falta de infraestrutura ou algum tipo de precariedade, mas eu acho que é o contrário, né? O Belém teve uma estrutura totalmente capaz assim de receber e aquilo acabou sendo um incidente, aparentemente, né? O que é que você achou disso? Não, com certeza. Belém, a infraestrutura da cidade, os aparelhos urbanos, assim, municipais, foram mais do que capazes de acomodar a o fluxo de pessoas e os delegados dentro da cidade. A o local da conferência, ela não foi construída nem pela cidade de Belém, nem pelo estado do Pará, foi uma licitação que foi construída através do governo federal, através da Casa Civil. Então a empresa também não é uma empresa, local, ela é uma empresa que eu acho que tem sede em Barueri, se eu não me engano. Então, todas essas questões do incêndio, ou de calor, ou de outras questões, foram questões de da in da construção ali do local da conferência.
Mas, como várias outras pessoas já falaram, essas coisas acontecem, né, essas esses imprevistos, eles acontecem. Lógico que, eh, passos têm que ser tomados para que isso não aconteça. Ter um incêndio em uma COP é algo que é bastante disruptivo para as negociações e para os andamentos dos processos, então a gente tem que tomar bastante cuidado e isso fica de lição para outros países sede, de tomar assim, precauções extras para que nada distraia ali do processo. Mas em termos da cidade mesmo, de Belém, foi super bom. E eu acho que vale a pena também, eh, dizer um pouco sobre o ambiente, né, aquilo que é intangível. Então a energia de Belém estava muito boa. Tanto na primeira semana, várias pessoas comentaram, várias pessoas de outros lugares comentaram que a energia da COP era uma energia, bastante boa. Em Baku, essa é a minha quinta COP, né, então em Baku parece que a gente ia para um funeral, todo mundo andando assim, né, ai meu Deus. E Belém não, Belém era uma outra tipo de energia, então isso foi muito bem-vindo. Que legal, muito bom ouvir isso, e acho que é um orgulho, né, para a gente aqui do Brasil saber que a gente, conseguiu passar aquilo que o brasileiro talvez tenha de mais poderoso, que é essa questão, né, de saber receber, de, por mais que tenha um grande desafio ali à sua frente, de ao mesmo tempo fazer isso de forma leve e até diria, entusiasmada, né, então acho que é realmente uma boa lição que a gente tem que tomar. Mas, Carol, eu queria migrar um pouquinho desse tema da infraestrutura e da percepção geral para temas um pouco mais técnicos. E antes da gente falar dos reportes da Laclima, eu queria entender de você um tema que para a gente aqui é bastante caro, que é a questão da ciência e principalmente como é que a ciência em si, obviamente, aí está a tua visão, interferiu, ou melhor dizendo até, como é que ela suportou as discussões que estavam sendo ali, realizadas pelos representantes dos países, né, durante a conferência, uma vez que, são essas informações, né, da ciência em si, que embasam todo esse desejo, né, vou chamar de desejo para não dizer quase que desespero da humanidade, nessa questão da migração do modelo de desenvolvimento e do impacto climático que a gente tem gerado, né. Você acha que a ciência estava sendo considerada, estava em linha com relação a essas discussões, ou era algo que estava um pouco mais no lado da, digamos assim, do paralelismo ali dessas conversas? Bom, acho que é bastante importante a gente, pontuar que quando a gente entra na COP, a gente entra com 2 grandes lacunas, né, tanto o jeito que a gente iria a forma que a gente iria, eh, endereçar o relatório de síntese das NDCs, né, que é o NDC Synthesis Report, que marcou uma lacuna importante entre onde nós estamos e onde nós queremos estar. E os relatórios dos BTRs, que são os relatórios bianuais de transparência. Então, o que aconteceu? A presidência lançou logo no começo, na adoção da agenda, que aconteceu super rápido, né, a agenda não demorou meio dia dentro do primeiro dia da Zona Azul, a consultas da presidência sobre alguns itens. E dentro desses itens a gente tinha tanto os relatórios bianuais de transparência, quanto o relatório de síntese das NDCs. A partir daí, a gente viu a discussão sobre ciência entrando em várias salas diferentes de negociação. Mas eu acho que a mais importante é a menção ao IPCC, especificamente dentro da decisão multirão. Então, o resultado dessas consultas que a presidência teve na primeira e na segunda semana foi essa decisão multirão.
E nessa decisão, uma coisa muito importante foi pontuada, que foi o papel da melhor ciência possível, e nominalmente o IPCC. Por quê? Porque é o IPCC quem está na frente dessas, projeções, e é o IPCC que está afirmando que, pô, a gente não está no caminho para limitar as nossas emissões, o aumento da temperatura média da Terra em 2 graus ou 1,5, quanto mais 1,5, né. Eh, então o que mostra? Mostra que no ritmo atual o mundo segue em uma trajetória de mais ou menos 2,3 a 2,9 graus. Eh então a gente precisa diminuir a c cerca de 5% das nossas emissões anuais todos os anos, nos próximos 5 anos, se a gente quiser ter uma chance de segurar em 2 graus, né. Então isso vale a pena dizer também, que a gente está em um cenário em que as emissões globais ainda não atingiram o seu pico. Todos os anos elas continuam crescendo. Então, o que que a gente precisa hoje? A gente precisa que já tenha atingido seu pico e comece a baixar. Eh, então assim, eu acho que em termos de ciência, nós tivemos uma vitória bastante importante ao mencionar o IPCC e a melhor ciência possível, a melhor ciência disponível dentro dessa decisão do mutirão que foi adotada por todas as partes. Muito bom. Bom, Carol, eu queria entrar um pouquinho, talvez você já tenha feito isso nos reportes do La Clima, né? Você já vem produzindo esse tipo de, vou chamar assim, de acompanhamento, né? Eu acho que isso é super relevante até para quem está de fora dessas conferências acompanharem de forma um pouco mais próxima aquelas discussões que são tão importantes aí para o planeta, mas que muitas vezes a gente está um pouco desconectado, né? Até por questão mesmo da distância dessa discussão. Então eu queria que você falasse um pouquinho desses reportes, talvez os pontos mais, importantes, uma vez que as pessoas vão poder checar, né, e ter um pouquinho de mais detalhe ali, quem tiver mais curiosidade, mas acho importante a gente ouvir de você um pouquinho do que foi levantado aqui dentro da experiência que vocês inclusive já têm de coberturas desse evento. Claro, o que a gente da La Clima faz, a gente faz um acompanhamento sistemático de todas as COPs, desde a COP 25. Então, Esse é eh, esse é mais um ano que a gente acompanha as COPs. Lógico que isso foi bastante especial pra gente, porque esse ano a COP foi no Brasil, né, então isso foi, assim, incrível para todos nós brasileiros que estávamos aqui vivenciar uma COP no nosso país, e vivenciar também um local tão especial quanto Belém. Belém é extremamente especial, não só porque, traz essa questão da Amazônia e aproxima a Amazônia ao resto do país, né, faz uma integração dessa identidade nacional que também acomoda a Amazônia em todas as suas heterogeneidades, eh, e não num local de exótico, mas num local de óbvio, num local de pertencimento, e também porque eu sou de Belém, então eu sou um pouco suspeita para falar. Mas, hã, mas acho que o que é importante dizer é que todos os anos, depois das conferências das partes, a gente lança um resumo de que foi falado em cada um dos itens de negociação. Esse ano nós tínhamos 14 pessoas seguindo múltiplos itens de negociação. E então, nós tínhamos pessoas seguindo financiamento, adaptação, mitigação, mercados de carbono, transição justa, balanço global, enfim, transparência, tecnologia. Então, nós conseguimos fazer um acompanhamento de mais ou menos de 15 itens, 15 salas diferentes de negociação, com uma equipe de 14 pessoas que a gente tinha. Todas essas esses entendimentos, esse resumo, né, do que ficou,
decidido e o que que as partes realmente adotaram e o que a gente pega para o ano que vem, pra COP31, tá no nosso site, né, tá na parte do resumão da Laclima. Todos os anos também a gente lança junto com a LRI, que é o Legal Response Initiative, uma um guia um pouco mais amplo, contando com o histórico de cada um desses itens de negociação. E a gente também faz, um apanhado geral no que a gente chama de COP Talks, ou conversas sobre a COP, né, que vai também para o nosso YouTube e fica lá para todo mundo ver. Acho que também é importante a gente dizer que a gente não faz isso só nas COPs, a gente faz isso também nas sessões intermediárias dos órgãos, subsidiários da COP, né, que acontece em junho de todos os anos. Então, o que eu posso dizer das negociações, do apanhado geral dos textos que saíram, e saíram, assim, vários textos, né, é que alguns textos nós tivemos uma ambição um pouco aquém do que a gente gostaria, mas tiveram, resultados bastante importantes no na trilha de tecnologia, na trilha de transparência, e na trilha de transição justa, na qual a gente foi capaz de, decidir desenvolver um mecanismo para a transição justa. Isso foi uma proposta que a sociedade civil, na forma da CAN, né, que é a Climate Action Network estava, tentando emplacar desde maio, e a gente viu realmente isso tomando forma agora na COP30, com uma decisão específica de implementação desse mecanismo. Fora isso, a decisão do mutirão, que eu já mencionei, traz a questão da ciência e com um peso forte, e eu acho que assim, então, em geral, o que a gente viu dessa COP? As partes foram para Belém, as partes engajaram com os textos, as partes brigaram, concordaram, discordaram, concordaram novamente. Eh Estavam lá até altas horas da noite, claramente comprometidas com o processo e comprometidas com o resultado. Isso foi um ganho imenso para o multilateralismo, né. Lembrando que, esses processos, de independente de quem entra ou de quem sai, mas esses processos eles continuam. Esse local de conversa, esse local diplomático extremamente importante no mundo, ele continua, né. E as partes elas estão lá exatamente para fortalecer esses momentos, e eu acho que o multilateralismo sai de Belém bastante fortalecido. Que excelente notícia essa então que você traz. Mas Carol, antes da gente falar da La Clima especificamente, só para encerrar essa troca aqui, eu queria entender de você o seguinte, eu acho que os reportes são importantes para a gente acompanhar o que houve na COP, obviamente tem essas continuidades aí que são feitas, mas de que maneira os cidadãos, as empresas de maneira geral, podem acompanhar aquilo tudo que foi debatido e que foi prometido, né, em termos de implementação no dia a dia, e eu digo até a gente ter novamente essa onda de informações sobre a COP, que possivelmente vai acontecer só quando, né, ela estiver já aí em curso, mas como é que a gente se mantém aqui atualizado sobre essas questões que foram debatidas ali durante o evento? Eu acho que algumas questões, eles precisam ser bastante claras. Eu acho que, assim, o pacote de Belém, né, o pacote político de Belém, ele passa, assim, 3 sinais muito claros. Acho que o primeiro sinal é que implementação passou a ser a palavra-chave. Na decisão do mutirão, já fica lá claro que o Acordo de Paris passou para essa fase de implementação. Então aí a gente tem 2 iniciativas que são bastante promissoras, que é eh, acelerador de implementação global, né, o Global Implementation Accelerator, e o Missão Belém para 1.5.
né, e que existem justamente para aproximar governos, investidores, empresas da entrega das NDCs e dos planos, de adaptação. Uma outra coisa, um outro ponto bastante importante é que a natureza e florestas como ativos centrais, né. O TFFF, que é o Tropical Forest Forever Fund, Facility, que é esse fundo que o Brasil, está planejando e está tentando, ah, colocar para fora do papel, não, tirar do papel, ele traz bastante esse papel da centralidade das florestas e a Amazônia sendo um símbolo disso, e de cadeias produtivas que são, menos intensivas e mais alinhadas com as metas de desmatamento e compatíveis, né, com desmatamento zero, com as florestas em pé e os rios fluindo, e a bioeconomia como uma vantagem competitiva. E uma outra coisa, um terceiro ponto que eu acho que é bastante interessante é finanças climáticas e comércio, como é que isso se integra. Dentro do pacote, ele avança sobre o debate de fluxos financeiros e a interface com o clima, e o que eu acho bastante relevante desse pacote foi o estabelecimento de uma força-tarefa para tratar especificamente de medidas comerciais, né, medidas unilaterais, junto com a OMC. Então é a primeira vez que a gente tem esse tipo de conversa entre esses 2 órgãos do sistema ONU. Eh, esse é um local que tende a ser bastante promissor, tanto para uma questão de, resolução de desavenças, quanto para uma questão de progresso, né. Como a gente faz essa transição de uma forma que seja justa para todo mundo, né. Especialmente para as pessoas que contribuíram menos para que pra essa crise que a gente coloca. Então acho que o o recado que a gente passa para o mundo dos negócios é que alinhar a estratégia, com o mundo de 1,5 a 2 graus não é mais algo pactativo ou algo que é bom, seria bom se isso acontecesse. Isso realmente agora virou uma licença para operar. Tá bom, Carol, olha, só antes de encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho do Alex Lima, né, dessa organização aí. Você já tem aí um trabalho considerável, né, e eu diria até consistente, porque já tem 5 edições aí de COP. Eu sei que não é fácil cobrir esse evento, não só pelas questões técnicas envolvidas, mas pelas questões logísticas também, né, sempre essa pressão muito grande que se exerce naquelas cidades sedes por toda essa demanda, né, afinal de contas é uma conferência global, né. Então explicar um pouquinho para a gente só como é que está a organização de vocês aí dentro desse panorama. Ai, obrigada pela pergunta, Ricardo. Eu acho que é sempre difícil para as organizações, para o governo, enfim, para toda a sociedade dos países sede, né. A gente conversa com os nossos colegas egípcios, conversa com os nossos colegas ingleses e todas as vezes que a gente tem uma COP, o país anfitrião sofre essas dores do parto, né, e com ele toda a sociedade civil que acompanha isso e que esse é o nosso trabalho. Então foi um ano de bastante trabalho, de bastante interações, de bastante eventos, bastante conversas, bastante bilaterais para a gente conseguir chegar nesse resultado. Então, eu queria aqui dar meus parabéns para a sociedade civil brasileira como um todo, que fez um trabalho impecável, excepcional, maravilhoso nesse último ano, especialmente, para fazer com que a COP de Belém funcionasse. Sobre a Alaclima é uma organização, global que nasceu no Sul Global. O que que isso significa? Significa que a gente, pensa os problemas também com essa perspectiva de mundo, né. Então a gente vai pensar o 1.5 de uma perspectiva que vai além das necessidades do Brasil das peculiaridades do Brasil e da América Latina, e vai pensar em uma peculiaridade,
das outras peculiaridades das demais regiões. Mas isso a gente faz bastante com o olhar do sul global. Quais são as prioridades que o sul global tem e como isso pode ser melhor balanceado dentro desse âmbito da mais mundial, né, então desse ecossistema maior de organizações da sociedade civil e de governança climática mundial. Então, para isso, a Clima ela tem 4 eixos. O primeiro eixo é isso que a gente estava falando, né, essa paradiplomacia climática, em que a gente faz o acompanhamento, assessoria, tradução das linguagens de negociação para uma linguagem mais acessível para a sociedade civil e para governos, outras delegações também, não só a delegação do Brasil. E um segundo eixo, a gente atua com políticas climáticas, contribuindo com a elaboração das políticas climáticas, então a gente contribuiu com a elaboração do Plano Clima. A gente faz um trabalho bastante árduo e bastante cuidadoso de disseminação do conhecimento, então a gente produz, documentos, relatórios, policy briefs, etc., sobre temas variados dentro desse arcabouço de mudanças do clima e fazemos capacitações, né, e as nossas capacitações vão desde servidores públicos a nível ministerial até, capacitações para organizações, de comunidades tradicionais e comunidades locais. Então a gente tem uma grande espectro aí. E o último pilar que a gente trabalha é que ela Clima, ela hoje não é uma organização jurídica, mas a gente nasceu dentro desse mundo do direito. Então hoje a gente tem, abarca uma rede de mais de 1.000 advogados que pensam e fomentam, a leitura do direito com mudanças do clima e como é que esses 2 mundos eles conseguem trabalhar juntos para fomentar maior ambição. Então acho que isso é um pouco da Laclima, acho que fica aqui o pedido para vocês, o convite, melhor dizer, para vocês irem no nosso site, olharem os documentos. Eu juro, gente, a gente é advogado, mas a gente é legal. A gente fala uma linguagem normal, de pessoas normais. Então, por favor, deem uma olhada no nosso Instagram. A gente trabalha muito para tirar o juridiquês da vida de todo mundo aqui. Ai, que bacana. Bom, é bastante coisa realmente que vocês fazem, mas principalmente, o motivo desse convite é que o tema é super importante e relevante para todos nós, não só empresários, mas também o cidadão, né, o cidadão comum mesmo. Eu acho que é um tema que diz respeito a todos nós. Carol, muito obrigado pela gentileza aí do seu tempo e das suas informações aqui com a gente. Estamos à disposição, trazer aqui novidades sempre que possível e conte com a gente aí para que a gente possa impactar, né, também com relação a não só as mobilizações, mas a própria informação sobre esse tema que é tão sensível e importante para todos nós, ok? Obrigada, Ricardo. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo. Até a próxima. Até a próxima.